O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, participa neste momento da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Ele foi convidado para esclarecer as declarações sobre a descriminalização das drogas e a atuação do governo Lula em relação aos direitos dos presos do 8 de janeiro. Você vê imagens ao vivo da comissão. Quem fala agora é o pastor Henrique Vieira, do PSOL, salvo engano, é ele mesmo, né? A gente vai acompanhar as imagens ao vivo e vamos ouvir a fala do deputado. Que olhar para o sofrimento que o uso abusivo pode gerar tem a ver muito mais com saúde pública do que com aparato penal. Porque tem pessoas que morrem de overdose. É verdade, a gente não quer esse sofrimento e essa morte. E tem pessoas que agem violentamente contra outros seres humanos por causa do uso abusivo. Nós não queremos isso. Eu só estou querendo dizer que apenas proibir e prender não está resolvendo o problema. Não está tratando desse adoecimento. Não está socorrendo essas pessoas e revertendo esses ciclos de violência. Mas não somente isso. A atual política é ineficiente, eu queria fazer esse debate, porque ela tem uma direção ao varejo do mercado de drogas. Em outras palavras, o atual dispositivo de drogas no Brasil ativa um Estado que criminaliza a pobreza. Todo o aparato penal e policial se direciona às favelas e às periferias, majoritariamente. Bom, a gente acompanha aí que a sessão está ocorrendo nesse momento normalmente, mas ela começou com tumulto. Vamos acompanhar. Constituição, Orlando. Vamos ler a Constituição, Orlando. Senhores. Não, senhores. Presidente, eu vou recorrer à decisão, porque o artigo 53 presidente, da Constituição cortou minha palavra, corta não também, é autorização para cometimento de crime. Presidente. O senhor cortou minha palavra, não é autorização para cometimento de crime. Corta a palavra dele, presidente. Não é corta a palavra dele, presidente. Vou passar a bola para o Paulo Eduardo Martins aqui, que já foi deputado, para, enfim, fazer uma análise aí. O que se espera de uma comissão como essa, Paulo? O que a gente pode esperar de uma comissão dessas? A gente deveria poder esperar um debate elevado, postura, respeito ao dinheiro público que está financiando tudo isso, né? Ética de quem está participando, seja com o convidado, sejam os parlamentares, mas o ambiente do debate público no Brasil ele se deteriorou demais, né? Lá na Câmara havia um ditado, né, ou pelo menos uma história, que o Ulisses Guimarães dizia assim: olha, se essa legislatura você acha que está ruim, espere a próxima. Porque ela sempre piorava, né? E isso, em muito, é culpa da atuação dos grupos organizados da esquerda, que levaram para dentro da Câmara dos Deputados uma lógica sindical. Gente com macacão laranja, aqueles cartazes, aquelas coisas, e tudo isso, como eles eram muito organizados, com força política, as exigências éticas foram afrouxadas para poder abrigar esse pessoal. Aí o resultado é um rebaixamento do nível do debate. Então, eu não espero muita coisa, mas espero que os conservadores passem a atuar de forma organizada, que consigam realmente extrair ganhos políticos interessantes, e não só para ser explorados eleitoralmente, mas também para se apresentar à sociedade como uma força capaz de colocar esse país no rumo. Porque as coisas estão muito ruins no Brasil, Paulo. Ainda sobre o assunto anterior, que é da maior gravidade possível, Augusto Nunes foi brilhante e disse: é preciso devolver o Brasil à normalidade. E é exatamente isso. Não é só sobre esse ambiente de Câmara, mas, sobretudo, do respeito às leis, às instituições. O Brasil hoje, se você tiver o mínimo de honestidade intelectual e o mínimo de conhecimento jurídico, é impossível não reconhecer que nós vivemos no estado de exceção. Não pode dizer o contrário se você tem honestidade intelectual. Nós temos inquéritos ilegais que são de responsabilidade do Supremo, que é quem deveria resguardar as garantias. Não, é ele quem está violando, você não tem a quem recorrer.
Eu mesmo já fui para uma delegacia da Polícia Federal por causa de inquérito de atos antidemocráticos, sei lá qual era, e com violações a garantias minhas, e eu não tinha quem recorrer, porque foi o Supremo que mandou. Essa é uma sensação horrorosa, tá? Então eu entendo e sou solidário a essas pessoas que estão lá presas, fora da lei, que só estão pedindo a lei com o seu rigor e toda a sua previsibilidade, e nem isso tem. Nesse estado de exceção, que foi reconhecido por uma ministra do Supremo Tribunal Federal, quando avaliou aquela resolução do TSE, que disse, olha, isso aqui é inconstitucional, mas até o dia 30 pode. Ou seja, ela criou uma exceção. E quando você acha que isso é viável, criar uma exceção por conta de uma situação específica, você está reconhecendo que as garantias não existem mais. Não há nada que impeça que exceções sejam criadas aos montes. E como estão sendo criadas agora. Todo mundo tem que ser responsabilizado pelos seus atos, ponto. Ninguém fala em impunidade. Mas tem que haver uma previsão legal. A previsão legal, ela é uma matriz civilizatória e que no Brasil está se revogando. O ministro Barroso fala tanto em atraso civilizatório, avanço civilizatório. Ele não se importa com isso, que a lei está dizendo uma coisa, mas nós temos lá mais de uma centena de pessoas presas, que essa lei não alcança essas pessoas. E a OAB, as outras organizações sociais, onde é que elas estão? Eu sei que elas estão permeadas de ideologia, e isso é um componente tão forte, e o Zeitgeist da época, né, o espírito de época, ele é tão forte e autoritário, e está sob o domínio deste grupo político, que estas organizações simplesmente não se importam com essas violações. Ou fosse essas pessoas presas em Brasília, membros do MST, como todos estariam? O que estaria dizendo o presidente da OAB? Estaria na imprensa o dia inteiro. Com razão. Porque ninguém deve receber mais do que a lei, nem menos. É apenas a lei. Os garantistas, que no Brasil são tantos, né, tão numerosos e influentes, sabem muito bem disso. Ocorre que eles também escolheram que só um grupo político é digno de garantia. E esse pessoal que está preso não é. Para quem está nos acompanhando, chegou agora, a gente estava acompanhando imagens ao vivo da Comissão de Segurança Pública na Câmara. Quem estava falando era o pastor Henrique Vieira do PSOL. Eu quero aproveitar, o Paulo tocou num ponto falando ainda do assunto anterior, né, que a gente está vivendo no estado de exceção. A Ana Paula lembrou de uma declaração da Bárbara de Stefani, do site Te Atualizei. Ela que participou de uma audiência em novembro do ano passado, uma audiência do Senado, convocada pelo senador Eduardo Girão, e a gente resgatou esse vídeo para acompanhar. Vou pedir para a produção exibir. O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu estou pedindo aqui a notícia, baseada na notícia que saiu nos jornais, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado, porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para Vossas Excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos, e não só eu, muitos de nós. Ana, eu vou jogar para você. Você bem lembrou desse vídeo, né, da convocação da Bárbara. Foi em novembro do ano passado, numa audiência no Senado, convocada pelo senador Eduardo Girão. Uma audiência que tratava sobre liberdade, entre outros assuntos. E a Bárbara falou muito bem, né? Ela, num outro trecho, ela fala: eu só estou pedindo o mesmo direito legal, de um processo legal, de um sistema acusatório que seja respeitado, o mesmo direito que um traficante tem, né? Num outro trecho ela fala isso, e depois ela cita, como nós vimos nesse vídeo, que processos da própria Lava Jato, do Lula, eles foram anulados porque
supostamente, né, ou teoricamente, não houve o devido respeito à ampla defesa, o respeito ao devido processo legal, mas isso não acontece para as pessoas que estão encarceradas ilegalmente de maneira cruel e que não fizeram parte daquele vandalismo, daquela balbúrdia toda do 8 de janeiro. Então, esse vídeo da Bárbara, ele vai no cerne da questão, porque só um lado do espectro político ideológico no Brasil tem o respeito da Constituição e do devido processo legal, e o outro lado, o lado da direita, de conservadores, liberais, o outro lado está sob um estado de exceção, né? Um regime totalitário. Então, não dá. A Constituição é para todo mundo. E a Bárbara foi muito feliz. Se ela existe para um traficante, ela precisa existir para mim também, ela dizendo. E ela, inclusive, diz abertamente que até hoje ela não tem acesso ao inquérito, ela não sabe do que ela foi acusada. Ou seja, estamos sim sob um estado de exceção.